Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam plenas em vossos corações. Bom dia! Queridos, é uma alegria e um privilégio estar junto com os irmãos novamente, dessa vez para nos debruçarmos sobre o segundo livro do Novo Testamento, ou, como dizem os judeus messiânicos, do Brit Hadashah, que traduzido significa a nova aliança. Então, dentro dessa nova aliança, nós temos 4 evangelhos e estudaremos o segundo, que é o Evangelho de Marcos. Aqui com vocês, o professor Fábio Machado, e hoje estaremos nos detendo nos capítulos de 1 a 3. Mas antes de iniciarmos a nossa exposição, vamos orar. Pai querido, obrigado por mais esse dia em Tua santa presença. Te agradeço pelo privilégio que me concedes em compartilhar a Tua palavra com esses meus queridos irmãos. E o faço com temor e tremor, pois como disse teu servo Tiago, muitos de vós não quereis ser mestres, porque receberão o mais duro juízo. Por isso, peço a Tua graça, sabedoria e prudência, para que possa ministrar essa exposição. Fala aos corações de Teus filhos, Senhor, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos a exposição, vamos dar uma introdução desse evangelho maravilhoso que é o Evangelho de Marcos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico vem de 2 palavras gregas que significam ver junto. Esses 3 são chamados de evangelhos sinóticos porque podem ser colocados em colunas paralelas e seus assuntos comuns serem vistos juntos. Seria possível argumentar que de todos eles, Marcos é o mais importante, porque quase todos os estudiosos concordam que é o mais antigo de todos os evangelhos e, portanto, a primeira narrativa da vida de Jesus que chegou até nós. Quando consideramos como os evangelhos foram escritos, devemos tentar nos lembrar de uma época em que não havia livros impressos em todo o mundo. Os evangelhos foram escritos muito antes da invenção da impressão, compilados quando cada livro tinha de ser cuidadosa e laboriosamente escrito à mão. É claro que, enquanto assim fosse, apenas algumas cópias de qualquer livro poderiam existir. Mas como sabemos ou como podemos deduzir que Marcos foi o primeiro de todos os evangelhos? Quando lemos os evangelhos sinóticos, mesmo considerando as traduções, vemos que há notáveis semelhanças entre eles. Eles contêm os mesmos incidentes frequentemente contados com as mesmas palavras, e eles contêm relatos do ensino de Jesus que muitas vezes são quase idênticos. Se compararmos a história da alimentação dos 5.000 nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, vemos que é contada quase exatamente com as mesmas palavras e exatamente da mesma maneira. Um exemplo muito claro disso é a história da cura do paralítico. Os relatos são tão semelhantes que até mesmo um pequeno parêntese, ele disse ao paralítico, ocorre em todos os 3 exatamente no mesmo lugar. As correspondências são tão próximas que somos forçados a uma de 2 conclusões. Ou todos os 3 estão tirando o seu material de alguma fonte comum, ou 2 dos 3 são baseados no terceiro. Quando estudamos esse assunto de perto, descobrimos que Marcos pode ser dividido em 105 seções. Destas, 93 ocorrem em Mateus e 81 em Lucas. Apenas 4 não estão incluídos nem em Mateus e nem em Lucas. Ainda mais atraente é isso. Marcos tem 661 versículos, Mateus tem 1.068 versículos e Lucas tem 1.149 versículos. Dos 661 versículos de Marcos, Mateus reproduz nada menos que 606. Às vezes, ele altera ligeiramente o texto,
mas reproduz até 51% das palavras reais de Marcos. Dos 661 versos de Marcos, Lucas reproduz 320, mas na verdade ele usa 53% das palavras reais de Marcos. Dos 55 versículos de Marcos que Mateus não reproduz, 31 são encontrados no Evangelho de Lucas. Portanto, o resultado é que existem apenas 24 versículos em Marcos que não ocorrem em nenhum lugar de Mateus ou Lucas. Isso faz parecer que Mateus e Lucas estavam usando Marcos como base de seus evangelhos. O que torna o assunto ainda mais certo é isso. Tanto Mateus quanto Lucas seguem amplamente a ordem dos eventos de Marcos. Às vezes, Mateus altera a ordem de Marcos e às vezes Lucas o faz. Mas, quando há uma mudança na ordem, Mateus e Lucas nunca concordam juntos contra Marcos. Sempre um deles mantém a ordem dos eventos da narrativa de Marcos. Um exame minucioso dos três evangelhos deixa claro que Mateus e Lucas tinham Marcos diante deles quando escreveram, e eles usaram seu evangelho como base na qual encaixaram o material extra que desejavam incluir. Mas quem então era esse Marcos que escreveu esse evangelho? O Novo Testamento nos fala muito sobre ele. Ele era filho de uma senhora próspera de Jerusalém, cujo nome era Maria e cuja casa era um ponto de encontro da igreja primitiva, conforme podemos ler na narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 12. Desde o início, Marcos foi criado bem no centro da comunhão cristã. Marcos também era sobrinho de Barnabé, e quando Paulo e Barnabé partiram em sua primeira viagem missionária, levaram Marcos com eles para ser seu secretário e assistente. Mas esta viagem foi muito infeliz para Marcos. Quando chegaram a Perge, Paulo propôs avançar para o interior, até o Planalto Central, e por algum motivo Marcos deixou a expedição e voltou para casa, conforme Atos capítulo 13, verso 13 diz. Por alguns anos, Marcos desaparece da história. A tradição diz que ele desceu ao Egito e ali fundou a igreja de Alexandria. Mas quando Marcos ressurge, é da maneira mais surpreendente. Ficamos sabendo, para nossa surpresa, que quando Paulo escreve a carta aos Colossenses da prisão em Roma, Marcos está lá com ele, conforme a narrativa de Paulo em Colossenses capítulo 4, verso 10. Em outra carta da prisão, a de Filemão, Paulo conta que Marcos está entre seus companheiros de trabalho, conforme o capítulo 1 de Filemão, verso 24. E quando Paulo está esperando a morte e muito perto de seu fim, ele escreve a Timóteo, seu braço direito, e diz: Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele é um servo muito útil para mim. Isso está lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 11. Isso está muito longe da época em que Paulo rejeitou Marcos como um desistente, quando da segunda viagem missionária, na qual, inclusive, o próprio Barnabé separou-se de Paulo. O que quer que tenha acontecido, Marcos se redimiu, e agora ele era o único homem que Paulo queria no final de sua vida. Mas onde então Marcos obteve suas informações sobre a vida e a obra de Jesus? Nós vimos que a sua casa foi desde o início um centro cristão de Jerusalém. Perto do final do segundo século, havia um homem chamado Papias, que gostava de obter e transmitir as informações que pudesse coletar sobre os primeiros dias da igreja. Ele nos diz que o Evangelho de Marcos nada mais é do que um registro do material de pregação do apóstolo Pedro. Certamente, Marcos estava tão próximo de Pedro e tão perto de seu coração que Pedro poderia chamá-lo de Marcos, meu filho, conforme está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 13. Portanto, temos duas grandes razões pelas quais Marcos é um livro de suprema importância.
Primeiro, é o mais antigo de todos os evangelhos, acreditando-se que a data de sua escrita seja por volta de 56 a 63 depois de Cristo. Em segundo lugar, incorpora o registro do que Pedro pregou e ensinou sobre Jesus. Há uma coisa muito interessante sobre o Evangelho de Marcos. Em sua forma original, ele para no verso 8 do capítulo 16. Sabemos disso por dois motivos. Primeiro, os versículos que se seguem, os versos de 9 a 20, não estão em nenhum dos grandes manuscritos antigos, apenas em manuscritos posteriores e inferiores que os contêm. Em segundo lugar, o estilo do grego é tão diferente que não poderia ter sido escrito pela mesma mão que escreveu o restante do Evangelho. Vejamos algumas características do Evangelho de Marcos para que possamos estar atentos a elas enquanto lemos e estudamos. Primeiro, é a narrativa mais próxima que chegaremos de um relato da vida de Jesus. Segundo, Marcos nunca esqueceu o lado divino de Jesus. Ele começa seu evangelho com a declaração de fé, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Terceiro, ao mesmo tempo, nenhum evangelho dá uma imagem tão humana de Jesus. Às vezes, sua imagem é tão humana que os escritores posteriores a alteram um pouco porque quase têm medo de dizer o que Marcos disse. Para Marcos, Jesus é simplesmente o carpinteiro. Mais tarde, Mateus altera isso para o filho do carpinteiro. Como se chamar Jesus de carpinteiro da aldeia fosse muito ousado. Quando Marcos está contando sobre as tentações de Jesus, ele escreve: o Espírito o impeliu para o deserto. Mateus e Lucas não gostam dessa palavra usada para Jesus, então eles a suavizam e dizem: Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ninguém se preocupa tanto com as emoções de Jesus quanto Marcos. Ele diz: Jesus suspirou profundamente em seu espírito. Ele foi movido de grande compaixão. Ele ficou maravilhado com a incredulidade deles. Ele foi movido por uma raiva justa. Apenas Marcos nos diz que quando Jesus olhou para o jovem rico, ele o amou. Jesus podia sentir as dores da fome. Ele poderia estar cansado e querer descansar. É no Evangelho de Marcos, acima de tudo, que obtemos uma imagem de um Jesus com paixões semelhantes às nossas. A pura humanidade de Jesus no quadro de Marcos o aproxima muito de nós. Mas bom, vamos parar por aqui. Há muitas outras características peculiares ao Evangelho segundo Marcos, mas infelizmente o tempo não nos permite nos estendermos mais. Então, eu gostaria de concluir com a característica que será a lente pela qual leremos e examinaremos este Evangelho. O Evangelho de Marcos é o mais breve dos evangelhos do cânon. Ele é conciso e repleto de ação, uma característica que seria cativante para a mente prática dos romanos, para quem, sem dúvida, foi originalmente escrito. A parte dedicada aos atos de Jesus em comparação com as suas palavras é maior no Evangelho de Marcos do que nos outros. 18 milagres são registrados, em contraste com apenas 4 parábolas completas. Marcos foi escolhido para escrever o relato de Nosso Senhor como servo obediente, que foi anunciado pelos profetas e que apareceria como um servo. Isaías o viu como servo de Deus. Por meio de Zacarias, o Espírito de Deus anunciou: eis que trarei à luz o meu servo, o renovo. E depois que ele esteve na terra na forma de servo, o Espírito Santo, na Epístola aos Filipenses, nos diz novamente que aquele que sempre existiu na forma de Deus se fez sem fama e assumiu a forma de servo e foi feito semelhante aos homens.
Marcos, ele próprio um servo, foi graciosamente chamado para dar uma foto à caneta deste bendito servo e registrar sua labuta, seu serviço de amor e paciência, bem como suas obras poderosas. Queridos, diferentemente de outras exposições, por conta do número de capítulos e de versículos diários, não será possível nos aprofundarmos como eu gostaria, porque o áudio ficaria muito longo. Então, serão exposições bem resumidas e quaisquer dúvidas serão esclarecidas no grupo, ok? Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, versos de 1 a 8. Nenhum outro evangelho começa como o de Marcos. A divindade de nosso Senhor é antes de tudo enfatizada. Nada é dito sobre o nascimento virginal, nem é fornecida uma genealogia. O nascimento milagroso é mais plenamente revelado no Evangelho de Lucas, o Evangelho da humanidade de nosso Senhor. Nenhuma genealogia aparece em Marcos. Um servo não precisa de genealogia. Nem encontramos Belém mencionada, nem o acontecimento característico do Evangelho de Mateus, a visita dos sábios à procura do recém-nascido rei dos judeus. Ignorando qualquer menção ao nascimento de Jesus que não tenha relação direta com o seu tema principal, o servo do Senhor, Marcos começa o relato do Evangelho com o ministério de João Batista. João preparou o caminho para Cristo, conforme tanto Isaías quanto Malaquias prometeram. Seu ministério de batismo atraía grandes multidões. Contudo, ele falava de alguém que batizaria com o Espírito Santo, e não apenas com a simbólica água. Em Marcos, toda a pregação de João a respeito do estado da nação é omitida, pois o Espírito Santo descreve em Marcos o ministério de João apenas como uma preliminar necessária para apresentar o servo e seu ministério. E aqui não podemos nos esquecer que o batismo de João era o batismo de arrependimento. Já o batismo cristão é a confirmação e testemunho de que houve arrependimento e fé no coração do batizando. No batismo que Cristo deve trazer, Marcos menciona o Espírito Santo e, com fogo, é omitido. O batismo de fogo é sua obra de julgamento, declarada em Mateus e Lucas. Cristo, como humilde servo, não executa o julgamento, mas o Rei vindouro, mostrado em Mateus, e o Filho do Homem vindo novamente em Lucas, julgarão e queimarão a palha com fogo inextinguível. Nos versos 9 a 11 do capítulo 1, João batizou Jesus e Deus Pai confirmou a identidade de Jesus como seu filho, enviando o Espírito Santo na forma de uma pomba e falando de forma audível do céu. Nos versos 12 e 13, o Espírito Santo levou Cristo para o deserto, onde ele foi tentado por Satanás. Um detalhe importante aqui é que só Marcos nos informa que ele, o Senhor Jesus, estava entre as feras. Nos versos 14 e 15, Jesus começou seu ministério com uma mensagem de arrependimento e de fé. Este evangelho não é o evangelho da nossa salvação, mas o evangelho do reino. O evangelho da graça não poderia ser pregado até que o Senhor Jesus tivesse terminado a obra que o Pai lhe deu para fazer, ou seja, dado a sua vida por nós e ressuscitado. Nos versos de 16 a 20 do capítulo 1, Jesus chamou Simão Pedro, seu irmão André e os irmãos Tiago e João a deixar a vida de pescador e seguirem-no. 3 desses homens, Pedro, Tiago e João, formariam o círculo íntimo dos 12 apóstolos de Cristo. Nos versos 21 a 28 do capítulo 1, sua primeira pregação em Nazaré, narrada lá em Lucas no capítulo 4, verso 16, não é relatada por Marcos. Foi depois que o expulsaram da cidade onde fora criado que ele foi para Cafarnaum.
Jesus ensinou em uma sinagoga e as pessoas ficaram impressionadas com sua autoridade. Jesus encontrou um homem endemoniado que o reconheceu como o Filho de Deus. O poder de Satanás estava presente e os demônios foram forçados a confessar Jesus de Nazaré como o Santo de Deus. Então, o poder do servo é manifestado. Ele o repreendeu e ordenou ao demônio que saísse dele. Então, a fama do servo espalhou-se por toda aquela região. Dos versos 29 a 34 do capítulo 1, Jesus curou a sogra de Pedro e ela respondeu servindo a ele e aos discípulos. A respeito do milagre, Mateus nos diz: ele tocou a mão dela. Lucas: ele ficou ao lado dela e repreendeu a febre. O testemunho de Marcos pelo Espírito Santo é: ele a tomou pela mão e a ergueu. Que belo! Revela a ternura e a simpatia amorosa do Senhor Jesus. Então, ao ouvirem falar dessa cura e de muitas outras, as pessoas vieram para também serem curadas. Nos versos 35 a 45 do capítulo 1, começa a primeira viagem de pregação de Jesus. Após um tempo especial de oração nas primeiras horas da manhã, em que o Senhor Jesus está sozinho na presença do Pai, cumprindo a palavra de Isaías que diz: ele acorda de manhã em manhã, ele desperta os meus ouvidos como alguém que é ensinado. Isaías diz isso lá no capítulo 50, verso 4. Mas apenas Marcos nos dá essa informação preciosa. Diz-nos que o servo, embora sendo filho de Deus, andava em completa dependência de Deus, seu Pai. A oração é a expressão dessa dependência. Ele foi ungido com o Espírito para a sua obra, ouviu a amorosa aprovação do Pai, derrotou Satanás, expulsou demônios, curou várias doenças, mas ele ainda é dependente. Então, terminada a oração, Jesus embarcou em uma viagem de pregação pela Galiléia. A cura que fez de um leproso criou tanta agitação que ele começou a evitar lugares onde haveria grandes multidões. Marcos observa que Jesus curava por compaixão, não apenas para mostrar o seu poder. No capítulo 2, dos versos 1 a 12, sua segunda visita a Cafarnaum trouxe uma grande multidão. Nós o vemos ali ocupado em pregar a palavra. Ele sempre pregou a palavra primeiro, para tornar conhecida a verdade. Afinal, para isso é que ele tinha vindo. Então, depois disso, ele confirmou sua palavra por suas obras poderosas. Jesus atraiu uma multidão tão grande que era impossível entrar na casa pela porta. Avaliando a situação, alguns indivíduos baixaram o amigo através de um buraco feito no telhado, e Jesus declarou que os pecados do paralítico estavam perdoados. Nós podemos observar que só Marcos nos diz que os 4 o carregaram e descreve completamente os obstáculos no caminho. Eles tinham fé em seu amor e em seu poder. Mas quando os mestres da lei acusaram-no de blasfêmia, ele validou seu direito de perdoar pecados, curando completamente o homem. Jesus não respondeu à fé do paralítico, mas à fé de seus amigos dispostos e amorosos. Seu perdão foi um ato de pura graça, uma vez que o paralítico não falou absolutamente nada. Dos versos 13 a 17 do capítulo 2, Jesus convidou Levi, ou Mateus, um desprezado publicano, a segui-lo, e Levi lhe obedeceu sem hesitar. Mas para o grande desgosto dos fariseus, Jesus mais tarde jantou com Levi e seus malquistos amigos. Deus, na pessoa de seu Filho Jesus, veio em amor e graça, buscando os perdidos. Dos versos 18 a 22 do capítulo 2,
Os fariseus e discípulos de João Batista, em geral, eram antagonistas e juntaram para criticar os discípulos de Jesus por não jejuarem. O Senhor Jesus respondeu que enquanto estava entre seus discípulos, estes podiam usufruir de sua presença, ato simbolizado pela comemoração. Mas após sua partida, o jejum seria uma disciplina espiritual necessária. Percebendo que esse novo conceito seria radical para os crentes judeus, Jesus explicou de forma metafórica a relação entre sua missão e a lei. A roupa velha e os odres velhos são símbolos do judaísmo, com suas leis e cerimônias. A nova peça e o novo vinho representam o Evangelho. A lei e a graça não devem ser misturados. Se o Evangelho da graça, o vinho novo, é colocado em odres velhos, o judaísmo com suas leis, os odres se despedaçam e o vinho novo é derramado. Então, uma nova aliança substituiria a antiga aliança. Dos versos 23 a 28 do capítulo 2, quando os fariseus acusaram os discípulos de Jesus de profanarem o sábado, este desafiou o legalismo deles, dizendo que Deus pretendia que o sábado fosse uma bênção e não um fardo. Como o Senhor do sábado, o Senhor Jesus fala: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Com base na graça, o sábado não existe mais. Temos o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, para desfrutar da comunhão com o nosso Senhor ressuscitado e glorificado, descansando de nossa ocupação diária. Nos versos 1 a 6 do capítulo 3, a discussão sobre o sábado continua. O Senhor Jesus entrou em uma sinagoga e os fariseus vigiaram para ver se ele curaria no sábado. Depois de repreendê-los por estarem mais interessados em seu legalismo que em ajudar as pessoas, Jesus curou o homem e os fariseus começaram a planejar a morte dele. O verso 5 aqui do capítulo 3, nós temos essa passagem, a única referência bíblica que descreve Jesus com raiva. Dos versos 7 a 12 do capítulo 3, Jesus afastou-se dali, mas enormes multidões seguiram-no. Ele curou muitas pessoas que apenas o tocaram e expulsou muitos demônios. Dos versos 13 a 19 do capítulo 3, Jesus escolheu então os 12 apóstolos ou discípulos para ser seus assistentes especiais. Eles tinham de pregar e curar como ele fazia. Estes merecem menção especial: Pedro, o primeiro a ser chamado, e Tiago e João, que receberam o apelido de Filhos do Trovão, provavelmente por causa da personalidade explosiva que eles tinham. Nos versos de 20 a 30 do capítulo 3, Marcos nos mostra que o servo estava sempre pronto para ministrar, esquecendo-se até de suas próprias necessidades físicas, e também que seus próprios parentes tinham vergonha dele. Eles olhavam para ele como estando fora de si. Assim, seu perfeito serviço de amor, seu trabalho incansável, sem cessar, foi julgado por eles. Mas pior foi quando os mestres da lei acusaram Jesus de fazer seus sinais e maravilhas por intermédio do poder de Satanás. Jesus declarou que essa acusação era imperdoável. Em outras palavras, ele disse que se atribuirmos os sinais e maravilhas realizados pelo Espírito Santo ao adversário das nossas almas, pecamos contra o Espírito Santo. Incorremos no pecado de blasfêmia, para o qual, segundo Jesus, não existe perdão, e nos tornamos réu de juízo eterno. Dos versos 31 a 35,
Jesus, ao ser confrontado por sua família terrena, declarou que sua verdadeira família é composta por aqueles que fazem a vontade de Deus, ou seja, aqueles que são completamente obedientes à sua santa palavra. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.